no capítulo 10. Você deixa aberta aí nesse verso, nessa passagem. Mas eu quero ler com vocês o último verso do capítulo 34 do profeta Ezequiel. Ezequiel 34, verso 31. Esse nós vamos fazer a leitura em pé, em reverência a essa palavra. Ezequiel, capítulo 34, verso de número 31. Todos acharam? Vós, pois, ó, o quê? Mais uma vez. Ovelhas do meu homem sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Senhor, fale conosco. Que a tua palavra encontre corações ensináveis e desejosos de te ouvir. Toma esse teu servo em tuas mãos, que é inteiramente dependente de ti, e cumpra a tua vontade nessa ministração. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu pedi a você que mantivesse a Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 10. E eu quero, nessa noite, falar como Deus pode nos estruturar. Como Deus age para que a minha estrutura, a minha firmeza, seja verdadeiramente alicerçada dentro do projeto do Senhor. Para isso, eu vou usar 3 animais e uma ave, que está no verso 16 do capítulo 10 de Mateus. Ali temos 3 animais e uma ave que vão nos ensinar algo nesta noite. E o verso diz assim, no verso de número 16, eu vou parte por parte. Eis que eu vos envio como ovelhas. É o Senhor dizendo a nós. Eis que eu vos envio como ovelhas. Por que é que o Senhor nos representa, ou melhor, nós somos representados na figura de uma ovelha? O que uma ovelha tem? E o que ela é? Eu quero trazer aqui algumas características dela, para nós podermos ver em quem o Senhor confia. Nós confiamos nele e ele confia em nós. Mas qual é a estrutura deste animal? Preste atenção, nós já falamos uma vez, foi até na pandemia, trouxemos essa palavra, não é, online. Primeira característica de uma ovelha, ela é ingênua e não vê quando se aproxima do precipício. Ingênua e não percebe
quando está se aproximando do precipício. Ela não tem senso do perigo. Ela não consegue distinguir que aquilo que está ali à frente pode ser a sua destruição. Segunda característica dela, a ovelha não pode andar sozinha. Distanciamento e solidão são perniciosos a este animal. Ela não tem estrutura para caminhar sem que alguém a mantenha no caminho. Quero que você saiba que nós somos isso. Ingênuo. E não temos muitas vezes noção do perigo. Segundo lugar, nós não conseguimos andar sozinhos. Ovelha sozinha é sinônimo de problema. Ovelha sozinha é sinônimo de complicação. Por isso que o cajado do pastor, ele tem uma curvatura, ele é longo e tem uma curvatura. Porque na medida que o pastor vai caminhando com a ovelha, ela não tendo senso do perigo, ele pega com aquela curvatura e puxa ela. Como do lado contrário, de vez em quando, algumas ovelhas rebeldes precisam levar umas pancadinhas. Aliás, há pastor que chega a ponto de quebrar as patas de uma ovelha, porque ela sempre pula a cerca do aprisco. E quando ele quebra a patinha, de imediato ele já põe uma madeira, amarra, e ela não pode com aquela madeira se mexer, e ela então se adapta ao aprisco. Quando tira, que já calcificou o osso, e ela já está novinha, ela não pula mais. Então há momentos que o pastor precisa... Obrigado pelo amém, porque ninguém falou. Tem momento que Deus precisa quebrar a tua patinha, porque se te deixar inteira, não há aprisco que te segure. Pula de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E a ovelha precisa aprender a se aquietar. Terceira característica da ovelha: não tem bom faro e come de tudo sem distinguir nada. Por isso que a ovelha morre muito envenenada. Ela não tem odor. E quando ela come, aquela comida lhe traz consequências orgânicas terríveis. E por ela não ter essa sensibilidade, ela come o que dá. Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos: o que mais tem hoje nos nossos dias são ovelhas comendo comida estragada. Você assiste a internet, as vias, os instrumentos que uma infinidade de igrejas usa, e muitas vezes trazendo uma comida estragada para aqueles que assistem. E quem olha aparentemente parece ser algo tão bom, mas quando come, vai ver a comida podre que está comendo. Então, ovelha, diga assim: sou eu. Mas muito mais forte: sou eu. É você mesmo, sou eu também. Eu sou pastor e ao mesmo tempo ovelha. Se eu não tiver discernimento do Espírito de Deus, eu vou me alimentar de banquetes estragados que vão destruir a minha condição. Quarto, é míope
e não tem uma visão cristalina. A ovelha, ela anda que nem barata tonta, porque ela não tem uma clarificação adequada para enxergar as dificuldades da caminhada. Por isso que tem que ter sempre alguém. O pastor não dá folga. Você vai no Oriente Médio, como tivemos lá várias vezes em Israel, e vimos lá, praticamente no deserto, aqueles rebanhos e o pastor puxando uma, puxando outra. Tem que ter uma direção, porque ela não tem uma visão cristalina. E ela não vê os tropeços no caminho. Repita mais uma vez: sou eu. Né? Somos nós. Quinto, tem medo até da sombra. E por ter medo da sombra, quando ela vai beber água, ela se assusta com a imagem dela e não bebe. Quando ela chega e ela vai beber e vê aquela figura dela, ela sai correndo. O pastor tem que pegar a água, abrir a boquinha dela e derramar. Diga: sou eu. Veja, o Senhor está dizendo assim, hein? Lemos lá no começo: eis que eu te envio como ovelha. Quer dizer, com todas essas complicações, o Senhor tem um projeto na nossa vida. Com tudo isso, não se esqueçam. Outra qualificativa dela: 6, não tem garras, não tem veneno e não tem uma dentição própria permanente. Não tem. Ela não tem garras, como a maioria dos animais tem. Quando eles vão correr, por que tantos animais são ágeis? Porque as garras, na medida que tomam impulso para caminhar, eles adquirem velocidade, porque as unhas ficam incrustadas no chão e lhes dão impulso. Ela não tem. Ela patina. Ela patina, mas patina mesmo. Para comer é difícil. Precisa começar adaptando ela a alguma papinha. Diga: sou eu. Não, nem todos falar. Diga: sou eu. É você, sou eu, somos nós. 7, não sabe lutar e nem se defender. Olha que situação difícil. Não tem garra para tomar impulso, não tem velocidade, não sabe lutar, não sabe se defender. Quando vem o lobo, ela fica à mercê. Por isso, Davi fala o quê? Quando ele é chamado para ser ungido rei, e ele depois, quando vai ser ungido, ele diz, antes de guerrear contra Golias, ele diz: eu venci o leão e o urso, e ele tirou da boca dos dois animais ovelhas que eles tinham pegado. Eu venci. Então, se não está ali perto, ela simplesmente não tem como se livrar. Diga: sou eu. 8, não se levantam sozinha se ficar com a barriga para cima, pois o seu estômago é grande e pressiona os pulmões, matando-a asfixiada. Se ela cai com as patinhas para cima, ela não sabe se desvirar. Por isso que quando uma se solta do aprisco, o pastor vai atrás. Porque ele sabe que se ela tropeça e cai num buraco, por mais raso que o buraco seja, ou muitas vezes nem é o buraco, ela não tem traquejo para se desvirar. Ela morre asfixiada. Diga assim: sou eu.
9. Por se assustar com a sua sombra, para beber só, já disse, até antecipei, quando o pastor lhe traz água nas mãos ou em algum utensílio, para que ela não veja a sua própria imagem. Sabe o que é isso? Muitas vezes, se eu olhar para minhas condições, eu paro na caminhada. Eu não posso ver a minha imagem muitas vezes abatida. Eu não posso ver a minha imagem muitas vezes desfalecida. Eu não posso ver a minha imagem muitas vezes com perplexidade. Não posso. Então o Senhor é tão maravilhoso que não me mostra enquanto eu não estiver bem. Quando eu estou bem, Ele me mostra a imagem. Aí Ele diz assim: agora vemos como vemos no espelho. Então, por ela ter medo, ela morre de sede. Diga: sou eu. Ela é frágil diante do inimigo que vem para devorá-la. É frágil. Ela não tem como ter estrutura de defesa. O pastor tem que estar do lado dela. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque o nosso pastor nunca saiu do nosso lado. Ele sabe que o melhor de nós é pó. A melhor da nossa estrutura é pó. Ele sabe que somos frágeis diante do inimigo. Meu Deus, meus irmãos, com Deus não se brinca, e com do diabo ninguém zomba. Ele sabe que a nossa estrutura sendo pó, nós não vamos conseguir resistir. Mas o Senhor diz assim: eu pelejarei por vocês. Como é bom ter um Senhor do lado, não é? É bom, meus irmãos? Então diga: sou eu. Ele não sai do teu lado. No 11, as moscas procuram a sua cabeça para pôr as larvas, porque ali é um lugar quente, mas isso causa inquietação. Ela fica balançando toda hora a cabeça, e ela não come enquanto ela estiver inquieta. Vocês acreditam isso? Que a ovelha, para comer, precisa estar numa rede, água de coco, com canudinho. Diga assim: sou eu. E é verdade. Nós queremos tudo na mão. E quando o Senhor não dá, reclamamos. Oh, meu Senhor, mas o que eu estou querendo? Eu não quero nada. Senhor, eu só queria uma casinha na praia, um dinheirinho. Eu só queria uma folga, eu só queria isso. Se o Senhor der isso aí, nunca mais você volta para Ele. Ela inquieta é um problema. Diga: sou eu. Você já viu quando você está inquieto? Além de ser um problema para você, você é para aqueles que estão perto de você. Você quer problema para todo mundo. E o duro para a ovelha é que ela não tem a sensação de razão. Ela está inquieta, ela não come. Quando você vem para a casa do Senhor cheio de problema, a primeira coisa que é difícil para você é prestar atenção no que Deus te fala. Porque a mente está ocupada por aquilo que intranquiliza. Diga. Muito bem. 12. Precisam comer 7 horas por dia para se sentir saciada. Vocês pensam que vocês não dão prejuízo? A turma já fala assim: não bebe, não joga, não fuma, mas come. Ela precisa comer, e se não comer, ela vai ter problemas. Este ensino deveria ser parte total da nossa vida. Nós temos que comer da comida que o Senhor tem, esta palavra, pelo menos 7 horas por dia.
se não comer, vai morrer de inanição. Por último, precisa aprender a se familiarizar com a voz do pastor dela. Porque a ovelha, ela só conhece a voz do seu pastor. Vocês já viram filminhos que passam mostrando o rebanho? E vem um pastor que não é daquele rebanho e começa a chamar as ovelhas? Elas não estão nem aí, elas continuam comendo. Mas vem o pastor delas e dá um assovio, vem todas. Querido, conheça a voz do bom pastor. E é Ele que está falando com você agora. Diga, sou eu. Muito bem, continuando agora em Mateus 10. Então o Senhor diz assim: eis que vos envio como ovelhas. Agora vamos ver para onde Ele vai mandar as ovelhas. Para onde? Ao meio de lobos. Pega esse animal com todas essas qualificativas esplendorosas e manda no meio de lobo. O que o Senhor quer ensinar? Eu quero falar sobre o lobo. A primeira característica do lobo, vocês querem ver? Uma das comidas preferidas dele é a ovelha. Como ele gosta de uma ovelha. Diga, sou eu. Não diga não, você não é lobo não. Você é ovelha. Presta atenção. Ele não vê a hora de te pegar. Agora eu lhe pergunto, Deus não sabe disso? E por que me manda para o meio deles? Mas nós vamos ver algumas outras características. 2. O lobo tem maxilar forte, dentes afiados para mastigar ossos. Se ele pega uma ovelha, não sobra nada. O diabo veio roubar, matar e destruir. Ele não pensa que o inimigo dá uma mordidinha, tadinho. Não vou. Não, ele vai comer inclusive os ossos. Sabe por que você está aqui? Porque alguém tem sido barreira para esse lobo. O Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o amam. O lobo está te rodeando. E ele não vê obstáculo. Ele é que nem o leão. O leão, quando se defronta com o elefante, todo mundo olha dizendo assim, coitado dele, porque se esse bicho cair em cima dele, não sobra nada. Mas ele, quando olha para o elefante, ele diz, carne em abundância. Nós não temos noção do perigo. Não temos. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, já de há muitos teríamos sido consumidos. O Senhor está aí do teu lado? Tá? Ele se acampa ao redor. Enquanto você dorme, Ele não descansa. Dormindo, Ele te guarda. Ainda que você estiver no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Outra característica: tem garras próprias para as corridas.
Enquanto a ovelha não tem, o lobo tem. E não adianta correr dele, porque vai perder. E tem muitas vezes que Deus nos dá uma ordenança. Eu estou lembrando-me agora do acontecimento. Nós morávamos ainda na fazenda, e estava lá minha família, lá minha sogra, meus cunhados, e nós fomos andar um pouco, eram 200 alqueires. Fomos andar a pé, fomos visitar lá dos 8 lagos, fomos visitar alguns, e de repente nós escutamos um latido de cachorro muito forte. E quando olhamos para frente, 3, como é que chama aqueles? Doberman. 3 Doberman tinham se soltado das correntes lá, da coleira, e quando nos viram, atrás de nós. Falei, saímos correndo. Mas, meus irmãos, cada 10 metros nosso era 100 deles. Teve uma hora, eu confiei no Senhor, não tinha outra alternativa. Muitas vezes Deus te cerca de condição que você não tem outra alternativa a não ser Ele. Então, naquele momento, eu falei para eles, passem para frente. Eu parei. E eles vieram. Irmãos, eu levantei minha mão e falei, Senhor, em nome de Jesus, breca esses animais. Irmãos, eles afundaram a pata na terra, na lama. Deram meia volta e voltaram, não foi, meu amor? Meus cunhados ficaram. Eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que é maior. Nós temos um Deus que é maior do que todo inimigo que vem contra nós. As ondas lhe obedecem, o vento lhe obedece, a natureza lhe obedece, os animais lhe obedecem. Ele manda. E todos se curvam diante do mandar dele. Só o homem que é teimoso. Ele é minucioso e preso a detalhes, de pormenores, e é organizado. O nosso inimigo é estrategista. A palavra chama ele de estrategista e age sutilmente. E as armas para enfrentá-lo não são armas carnais, mas nós temos que ter armas poderosas em Deus, para destruir a fortaleza dele. Eu tenho que correr, senão. Ele é fiel à matilha ou alcateia, e ele defende o grupo dele com tudo. Já viu quando chega um lobo? Dali 1 segundo, veio um monte. E tente um animal pegar um deles, eles vão em cima. Eles são fiéis ao projeto destruidor deles. Outra característica. O líder dos lobos, preste atenção nisso, se chama macho alfa. Alguma coisa te lembra quem é o alfa? Ele quer ser igual. E a sua fêmea, na sua ausência, assume a direção de todas as demais. Por isso que eu cuido da minha com carinho. Vá que. Ele é terrível. Durante a noite, ele invade o território de humanos e de animais indefesos. Enquanto todos dormem, ele trabalha. Por isso que nós não podemos dormir na caminhada espiritual, senão ele entra.
senão ele entra. Alguém já dizia que quem poupa lobos sacrifica ovelhas. Vocês vão entender já. Isso aqui, olha, para buscar. Nem livros e tantas coisas, mas na direção do Senhor. Agora vejam bem. Mateus 24, 24. Se puder abrir, eu quero que você leia comigo. Não comigo, mas que você me acompanhe na leitura. Mateus 24, 24 diz assim: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então ele está dizendo de falsos profetas, que vão fazer prodígios e maravilhas que, se o Senhor não nos guardar, até os escolhidos serão enganados. Mas em Mateus 7, verso 15 diz: acautelai-vos. Abram aí, 7,15. Agora vocês vão ver quem são os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, de quem? Dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como? Mas interiormente eles são lobos devoradores. A nossa luta é contra a falsa palavra. Por isso que quem poupa lobo sacrifica a ovelha. Nós temos que nos levantar tudo quanto é mentira. A palavra é uma verdade que não pode ser danificada. E nós temos que ter o discernimento, o conhecimento dela, para quando alguém vier te dar conselho, te falar alguma coisa, você diga: isso não está na palavra de Deus, portanto você é mentiroso. Porque eu só posso chamar alguém de mentiroso se eu conhecer o que é verdade. Muito bem, vamos para o terceiro animal. Sequência do verso 16 de Mateus 10. Primeiro ele diz o quê? Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de... Portanto, sede prudente como as... Outro animal, vamos falar dela. Aprendamos com ela, porque o Senhor diz: sede prudente como elas. Ele agora traz o exemplo de um animal para que eu possa com ele aprender. Então agora, não é o destruidor, mas eu é que vou ter que observá-la e aprender com ela. Então, primeira característica dela: apesar das deficiências, ela domina as desvantagens e as torna tudo em algo bom. Apesar das deficiências. Deficiência é um freio na nossa caminhada. Quando eu me sinto deficiente em alguma coisa, eu tenho problema na continuidade da minha caminhada. Eu não posso ter deficiência. Por isso o Senhor está dizendo: olha, para você não ter deficiência, seja prudente. E prudente é aquele que observa. E aquele que observa, aprende. Segundo, ela não tendo ossos nem membros, supera esta ausência com sabedoria. Não tem pé, não tem mão, não tem ossos. Quem é que aguenta sem isso? Então ela, não tendo nada disso, ela pega e com sabedoria ela adquire suplementos que vão suprir a ausência disso. Sabe o que isso quer dizer? Não pode ter justificativa
quando falta alguma coisa que você pode substituir pela alegria. Mas, tendo uma má visão, usa os seus sensores internos para captar vibrações de perigo e de aproximação. Ela não tem visão. Mas é impressionante como ela detecta quando o perigo se aproxima. Sabe o que é isso? Nós não podemos olhar com os olhos. A palavra diz que não andamos por vista. Nós andamos por fé. Fé são sensores, sensor interno, que me dá o discernimento da aproximação daquilo que vai me destruir. Querem ver uma coisa? O Senhor diz: foge dos desejos da mocidade. Não enfrente, cai fora. Quando você perceber que está se aproximando, foge disso, porque você não vai vencer se querer enfrentar. O Senhor é que está dizendo. Você tem um sensor aí dentro. Esse sensor chama-se Espírito Santo. Ele detecta. Ele detecta. O inimigo não tem problema para chegar perto de nós. O problema dele é que alguém não deixa. E nós temos que reconhecer, somos dependentes do Senhor em tudo, até para dormir. Não tem pernas e vão a qualquer lugar, árvore, chão, água, mata, não há dificuldade para ela andar. Quero lhe dizer uma coisa: quantos de nós querem parar no primeiro obstáculo? Ela não tem perna, mas ninguém segura. Ninguém segura. Aprenda, observe a prudência dela, a forma dela agir, a inteligência dela, que usa das deficiências para o seu bem. Não tendo pernas, nem braços, nem orelhas, consegue fazer o que os outros animais fazem e muitas vezes melhor. Tem deficiência para nós que é para nos aprender. Nós aprendermos que somos inteiramente dependentes do Senhor. Deus permite circunstâncias difíceis na nossa vida para aprendermos com elas. Você reclama de tanta coisa e Deus está dizendo: eu tenho te dado tudo. Eu tenho te dado tudo. Só que nós somos ingratos, porque quando recebemos coisas que ao nosso entendimento é pequenas, nós já queremos grandes. Você notou que nós não temos contentamento com nada? Você recebe uma coisinha, daqui a pouco, senhor, mesmo eu até brinquei aqui com o próprio telão, na quinta-feira aqui com os irmãos, né? Eu falei assim: é lindo, né, irmãos? É lindo, é lindo. Olha, mas se tivesse 1 metro a mais aqui, mais 10... O senhor acho que falou para mim: escuta, se alegra com o que eu te dei. Depois você fala que precisa mais, eu dou, mas seja grato no que eu te dei. Nós não, nós queremos, é que nem a sanguessuga: dá-me, 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 nunca basta. Seja grato nas mínimas coisas. Entendeu? Nas pequenas. Não fica olhando para as grandes dos outros. Olha para as pequenas tuas. Porque se você for grato nas pequenas, Deus vai te colocar sobre maiores. Muitas vezes estão tão perto de nós que nós nem percebemos a serpente. Na fazenda
Às vezes eu fazia lá um churrasco lá para... As autoridades de um município pequeno tornam-se amigos, né? Então, delegado, vereador, prefeito. Então, de vez em quando eu os chamava lá, né? Vamos fazer um churrasco. E a hora que estávamos no churrasco, às vezes ia buscar uma água, de repente eu bati o olho, lá estava uma enrolada. Andando a cavalo, o pastor sabe, a gente não vê elas, mas o animal vê. E de repente aquele cavalo freava de tal forma, a ponto de me jogar do lombo dele, e eu já segurava nele e dizia, não posso cair daqui, porque ele viu alguma coisa. E lá estava uma serpente. Ela se aproxima sem que você perceba. Por isso nós temos que estar atentos. Orai sem cessar. Sem pernas, elas correm como um velocista de 100 metros na sua velocidade. Bota uma serpente com um velocista em 100 metros, ela chega junto. Não tem perna. Ah, se Deus me desse tal coisa. Querido, sirva a Deus sem ter. Não fica se lamentando, dizendo, se ele me desse eu faria isso, eu faria aquilo. Irmãos, eu fui orar. Quando o Dr. Frederico Fleury Curado era presidente da Embraer, a gente tinha uma intimidade com ele e chamávamos a ele de Fred. Um dia ele ligou para mim e disse assim, pastor, você pode orar pela irmã da minha secretária? Eu falei, poxa Fred, eu vou. Me deu o hospital, tudo, porque ela estava internada já uma semana, parece-me, e eles não descobriam o que ela tinha. E nós fomos lá, peguei a Lu, a esposa dele, a Rose, e fomos para o hospital. O marido estava lá, encostado no armário. A Lu e a Rose ficaram, né, nos pés da maca, da cama. E eu me aproximei dela e falei, querida, sou o pastor Wagner, a tua irmã é secretária do Dr. Frederico, do Fred, e eu vim aqui porque ele me pediu. Eu vim orar por você, você permite? Eu disse, pastor, faça isso. Irmãos, eu impus as mãos, o diabo se manifestou. Naquela hora, eu não sei se eu orava por ela, ou eu orava para o Senhor não deixar nenhum médico entrar. Porque se o médico entrasse naquela hora, porque elas estavam nos pés da cama, o pé dela virou. E eu disse, Senhor, age agora, meu Pai, em nome de Jesus, Satanás, sai dela. E ela foi liberta. O marido estava pálido. Terminamos, eu falei, abrace o Senhor. Ele te livrou. E ela disse, pastor, eu saindo daqui, eu vou lá à igreja. Eu falei, amém. Estou esperando ela até hoje. Esperando ela até hoje. E no dia seguinte, eles descobriram o problema dela. Coisa simples. Fez um procedimento e ela saiu de alta. Não tem gratidão. Precisamos, como serpentes, superar as nossas deficiências, tirando vantagem das limitações. Eu assisti a um jogo de basquete, uma vez, e sabe que jogador de basquete é tudo de 1,90 e tanto para cima. É 2,10. E num dos times, tinha um de 1,78. Era baixinho em relação aos outros. Eu falei, mas o que esse camarada está fazendo aí? Como que dizendo, é uma deficiência nesse time. Irmãos, foi o melhor jogador em quadra. Porque ele era pequenininho, até os grandões abaixar para tentar segurar ele, ele já tinha passado embaixo da perna.
Foi o maior pontuador do jogo. Eu falei, nunca mais eu julgo altura. Precisamos aprender com elas que as deficiências não são empecilhos para tirarmos vantagens e transformar as nossas deficiências em vantagens imperceptíveis. Preciso correr. Volte a Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como falamos. No meio de falamos. Sede prudente como as falamos. E simples como as pombas. Vamos falar um pouquinho da pomba? Rapidinho. Por que ele manda nós sermos simples como a pomba? Quer dizer, sejam sem malícia. Tenham beleza. Sejam admirados. Não na sujeira que ela faz, mas na beleza física dela. Ela representa pureza, inocência e esperança. Sejam simples como ela. No representar do Espírito Santo, ela nos mostra que é a paz independente do lugar. Por isso que quando o Senhor Jesus sai das águas, como uma pomba desce sobre ele. Quando eles estão lá, no cenáculo orando, desce como pomba o Espírito sobre eles. Ela é a figura de trazer paz. Tanto que tudo quanto acontecimentos enormes no planeta, hoje a primeira atitude deles é soltar pombas brancas. Porque todos têm medo do que está para acontecer. E eles tentam conquistar a paz através de alguma coisa. Ela traz isto. Cantares 1. No verso Cantares 1, no verso 15, e depois no 4:1, o Senhor diz que a sua noiva tem o olhar como de pomba. Sabe como é que a pomba enxerga? 360 graus. Ela tem visão periférica. Tenta chegar por trás de uma pomba, você pega ela. Nós precisamos ter essa visão. O nosso olhar tem que ser como o da pomba, enxergar em todos os ângulos. Para que o inimigo não nos pegue por lado nenhum. Em Cantares 2, verso 14, diz que na figura da pomba, não permaneçam somente sobre a rocha, mas a minha pomba entra pelas fendas. Não fique somente sobre o Senhor, entre dentro dele. E para entrar dentro dele, eu tenho que entrar dentro da palavra. Tem um verso, eu não lembro agora, presidente Fabiano, de Filipenses, que fala que o Senhor vai nos encontrar dentro. Eu não me lembro agora. Se você achar, você me mostra. Eu te agradeço. Como diz Cantares 8:9, a minha pomba é como uma mulher virtuosa e honrada. Ele chama a esposa de pomba. E encerrando, como relata Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito, que faz? Gera honra. Por isso que fala em Provérbios e no livro de Cantares, a minha pomba, a minha amada, será honrada em todos os momentos. Deus nos abençoe.
Os irmãos entenderam? A ovelha precisa olhar para esses três: o lobo, a serpente e a pomba. Seja simples como a pomba, seja prudente como a serpente. Prudente quer dizer também astúcia, sábia, e seja simples como a pomba, seja sábia como a serpente, tenha discernimento com o lobo, e nunca se esqueça que você não passa de ovelha. Diga assim: em tudo isso que nós ouvimos nessa noite, o personagem central sou eu. Fique em pé. O Senhor nos ensina de todas as formas. Não sei se você conhece esse Senhor, mas Ele te ama, independente da tua estrutura. Agora, tem vidas que resistem a abraçar Jesus como Salvador. Como o presbítero falou nessa noite, saíram pedaços de Cristo lá na cruz para nos formar. Se Deus tirou a costela de Adão para formar a mulher, Deus permitiu tirar de pedaços de Cristo para formar cada um de nós. E sem Ele não podemos nada. Sem Jesus não podemos nada. Se você não tem com Ele uma intimidade como seu Senhor e Salvador, não perca tempo na tua vida. Abrace-o enquanto Ele tem te dado vida. Ele cuida de você em todos esses aspectos. Se houver alguém aqui que queira esse Senhor para cuidar da sua vida e deseja abraçá-lo e dizer: Senhor, lute por mim e me ajude a aprender com a tua palavra. Eu não conheço, eu não te conheço ainda, não conheço a tua palavra, mas eu quero conhecer. Diante de tudo que você ouviu, se você quiser o Senhor como Senhor da tua vida, dá um sinal para Ele. Levante uma de suas mãos e diga: eu quero esse Senhor. Eu quero como Salvador da minha vida e perdoador dos meus pecados. Antes de encerrar, há alguém que deseja abraçá-lo como Senhor e Salvador? Eu não te conheço, não conheço o teu interior, mas Ele conhece. Deus abençoe, não é? Se houver mais alguém que o queira como Salvador, não hesite não. Não hesite. Abrace-o. Abrace-o de uma forma total. Vamos orar pelo nosso querido. Pai, coloca o teu servo em tuas mãos. E aqueles que muitas vezes têm desejo, mas não conseguem, em nome de Jesus, abrace-os. E dê a oportunidade de te conhecer. E de conhecer o que tu fizeste na cruz do Calvário. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinos. E eu ergo a minha destra agora, pedindo-te, Senhor, que a tua graça abundante
que nos dá a visão das nossas deficiências, mas que até aqui podemos dizer com alegria: até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós não perdemos as batalhas, somos mais do que vencedores. Então sobre esses eu levanto a minha mão e os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que com alegria nós dizemos amém. Amém, amados. Vamos louvar o Senhor.